Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Uma ótima manhã viva para vocês, estamos juntos, que alegria poder nos encontrar nesta manhã, já consagrando ao Espírito Santo, que seja Ele a nos conduzir em nosso assunto, em tudo que iremos partilhar, porque hoje o tema ele tem alcançado cada vez mais mulheres, principalmente, que é a fibromialgia. Você já ouviu falar? Você sofre essas dores? Então, fique ligadinho, porque hoje no nosso programa nós temos 2 convidados especiais que vão nos ajudar a entender um pouquinho o que é a fibromialgia. Quem está com a gente hoje é o nosso querido psicólogo Wesley Carneiro, seja muito bem-vindo. E também o doutor Thales Azevedo. Bem-vindo, viu, doutor? Eu já vou ali para conversar com eles, mas você que está acompanhando a gente aí pela TV Canção Nova, já pode enviar sua participação. Se você se conhece alguém que tem, já fala, ó, corre aí e assiste a Canção Nova. Mas também se você tem dúvidas, partilha com a gente através do Manhã Viva, tanto no Facebook quanto no Instagram, combinado? Eu já vou aqui para essa conversa esclarecedora hoje, né? Sejam muito bem-vindos mais uma vez. E eu queria saber, já perguntar para o doutor, o que é a fibromialgia? A fibromialgia é uma desordem de processamento central, de origem não inflamatória e não autoimune, em que o paciente ele sente uma dor difusa. Ele sente dor acima e abaixo da cintura e do lado direito e do lado esquerdo do corpo, geralmente por um tempo superior a 3 meses. A origem da síndrome é do sistema nervoso central. O paciente tem alterações cerebrais de processamento mesmo da dor, sentindo mais dor do que o normal e às vezes sentindo dor e estímulos que não deveriam ser dolorosos para ele. E o diagnóstico, como que é feito? Tem algum exame que pode ser feito ou é o que o paciente relata? O diagnóstico é feito baseado na história clínica do paciente. O reumatologista ele coleta as informações que o paciente passa, mas não tem nenhum exame que a gente faça que seja direcionado para a fibromialgia. O que a gente faz, na verdade, é pesquisar por outras doenças que possam simular o quadro ou então estar associados com a fibromialgia. E aí, para essas condições, sim, você pode solicitar exames, mas a fibromialgia não tem exame não próprio. Tem um exame. E elas seriam o quê? Dores em alguns pontos mais certos, mais fixos? Antigamente, a gente usava o que a gente chama de tender points, que são pontos espalhados ao longo do corpo e que são áreas de mais dor, sabe? Hoje a gente não usa mais isso como diagnóstico, mas eles estão presentes no exame físico e a gente usa até para acompanhamento da doença desses pacientes. Só para ter uma noção se certificar se é ou não. Para verificar se está tendo evolução do tratamento, se está tendo melhora, mas como diagnóstico ele não é utilizado mais. Como ele é no sistema nervoso central, eu queria saber aqui também se tem essa ligação psicológica com a doença, se o tratamento psicológico aliado ajuda. Ela já foi classificada, a fibromialgia já foi classificada como uma doença psicológica por algum tempo, mas hoje isso já não existe mais. Ela afeta os sinais que a pessoa tem de percepção da dor e o acompanhamento psicológico ele se faz fundamental, porque quadros como, por exemplo, de ansiedade e depressão, eles podem ter um impacto significativo na percepção da dor do indivíduo. Então, como eu sinto a dor, seria isso? A intensidade que eu sinto a dor? A alteração é do processamento central. Então, o paciente ele tem 2 fenômenos principais. O primeiro é hiperalgesia, ou seja, estímulos que já são dolorosos para ele vai ser ainda mais doloroso. E o outro é a alodínia. O paciente ele sente dor em estímulos que teoricamente não são dolorosos. Às vezes o paciente sente dor até ao toque, se encosta ele sente dor. Então a alteração é de processamento, não é exatamente na musculatura ou algum lugar específico. Porque a sensação, e eu conversando com pessoas que têm, é que se tocar dói, né? E que aquela dor toma conta do corpo inteiro e a pessoa não consegue reagir. É mais ou menos esse sintoma. É mais ou menos isso. O paciente sente a dor em alguns locais, né? E a dor pode migrar, pode trocar de lugar, mas a dor não é no músculo, a dor é uma alteração de processamento. O paciente, o cérebro dele está entendendo de forma inadequada o estímulo. E aí, qual que seria o tratamento? Entre o tratamento existe o acompanhamento psicológico, né, que é um dos pilares do tratamento.
estimula atividades físicas, higiene do sono, né, praticar melhor o sono à noite. E existem medicamentos também que podem ser usados, alguns antidepressivos, anticonvulsivantes, que ajudam no controle da dor crônica. Que é mais para avisar o cérebro aí que a dor não é tão grande assim. A tentativa é de mudar um pouco essa mecânica cerebral, ver se ele consegue alterar um pouco essa dificuldade de processamento que ele apresenta. E o paciente que procura, quando é diagnosticado e procura aí o psicólogo, nesse processo existe, como o senhor relatou, do transtorno de ansiedade, da depressão, ela pode ser, não a causa, mas ela pode estar ligada à fibromialgia. Vou tentar trazer um exemplo mais prático, assim, por exemplo, uma mulher entre 30 e 40 anos que chega incomodada e sofrendo com a ideia de que ela não consegue mais ter o filho nos braços. Ela sente muita dor quando o filho toca, quando ela sente um abraço. Muitas vezes a gente precisa identificar nessa paciente qual que é a percepção que ela está tendo dessa dor. Porque o medo de sentir a dor muitas vezes leva ela a essa resistência. Ela vai ficando cada vez mais rígida, mais afastando de situações que são prazerosas e importantes para ela. E isso aumenta o nível de sofrimento, aumenta o nível de percepção da dor. E aí é o impacto que a gente consegue ver mais claro entre os aspectos psicológicos e a dor que a pessoa real sente. Agora, o senhor falou também com relação à atividade física. A gente pode dizer que a atividade física é um grande aliado, tipo o remédio de quem tem fibromialgia, a gente poderia dizer que a atividade física é um deles? Assim, a atividade física hoje a gente sabe que é o principal tratamento para a fibromialgia. A gente tem diversos estudos que comprovam, inclusive, que eles são superiores aos medicamentos que a gente prescreve ao longo do dia. Mas a gente tem que entender também que o paciente com fibromialgia, ele sente muita dor e iniciar uma atividade física gera dor para todo mundo, não só para fibromialgia. Precisa permanecer, então. Então, o paciente, o que eu recomendo é que ele comece aos poucos, bem devagar, faça poucos minutos ao longo do dia. E à medida que ele for suportando essa dor, ele vai conseguindo fazer uma quantidade maior. Aumenta um pouquinho a carga de atividade. E tem alguma atividade que seja mais interessante, atividade na água, fora de impacto? Tem alguma que não é recomendada? O que eu recomendo mais é que o paciente faça aquilo que ele goste, porque atividade física, fazer obrigado ainda também é difícil. Já não causa esse bem-estar, aí o paciente não consegue fazer. Então, assim, se ele gosta de jogar peteca, vá praticar peteca. Mas, assim, algumas atividades como hidroginástica são muito boas e para pacientes mais idosos a gente recomenda que não faça tanta atividade que tenha muito impacto, como corrida ou algum outro. É melhor assim. Algo tipo na água, que o impacto é menor, com baixo menor. Impacto. Isso. E com relação à água, eu me recordo aqui fazendo hidroginástica, que algumas pessoas, quando chegava e a água estava gelada, que tinham fibromialgia, elas nem entravam na água. Porque elas sentiam mais dor. É melhor a água morna? Realmente ela alivia ou não? Sim, o paciente quando está, não só o paciente com fibromialgia, mas outras doenças reumáticas também, quando exposto ao frio, ele sente um pouco a piora da dor mesmo, alteração de sensibilidade. Então o ideal é que seja uma piscina com água aquecida mesmo. Ela vai relaxar o corpo, e essa é a intenção. Mais. Então a intenção aí com relação à fibromialgia, quem que está nos acompanhando hoje fala, meu Deus, então eu preciso praticar essa atividade física, vai ser o meu remédio para a vida inteira. Exatamente, é o melhor tratamento e é o que vai manter mais tempo o paciente livre das dores. Tá? Ser fiel aí, como é fiel a um remédio, teria que ser fiel. Exatamente. aí. O ideal é que ele faça pelo menos 3 a 4 vezes por semana, um período de 30 minutos ou mais. 30, no mínimo, aí depois podendo aumentar um pouquinho, vai aumentando. Se conseguir fazer mais, pode fazer mais. Legal, legal. E é interessante a gente perceber também, o senhor falou aí da relação da mãe com os filhos, né, de relatar essa dor, mas falou também de viver as coisas boas da vida, né, o prazer de estar com a família, o prazer de estar com as crianças. Então, é importante também nesse processo a pessoa ir diminuindo o peso das coisas, seria? A qualidade de vida ela é fundamental para esse paciente, porque vamos pensar novamente num caso mais prático. É uma pessoa que tem uma vida mais sedentária, ela não pratica muita atividade física, a dor ela está num ponto que está incomodando muito essa pessoa e ela vai buscar uma solução para isso.
Muitas vezes a gente vai esbarrar nessa situação de falar com ela, é a atividade física que vai te proporcionar um maior controle dessa doença. Só que o papel na psicoterapia, muitas vezes, é trabalhar a motivação e trabalhar a autoconfiança desse paciente, porque às vezes ele nunca fez atividade física. Sim. Então você pegar uma pessoa de meia idade que nunca fez uma caminhada, e aí você tem uma pressão de mídia, de redes sociais, de que tem que fazer esporte, atividade física. Às vezes, chegar nesse ponto onde eu explico para o paciente que não é uma atividade de alta performance, mas é o que ele consegue encaixar na vida dele, o que proporciona... E que seja prazeroso, gostoso de fazer. Sim, é o que vai talvez trazer para ele esse um pouco mais de conforto. A situação da piscina, ela é muito bacana para poder ilustrar. Tem pessoas que têm uma aversão tão grande à água, assim, com aquela ideia já pré-estabelecida. Se eu entrar na água fria, eu vou sentir muita dor. Mas a água, estar na água é o esporte que mais me faz bem. Às vezes eu vou tentando, junto do paciente, testar os limites dele para ele perceber o quanto aquilo ali talvez vai ajudar a ele rever a percepção que ele tem de dor. Às vezes ele vai enfrentar um nível um pouco mais significativo enquanto ele estiver numa atividade aquática, mas o que se reverte ao bem-estar é muito maior. Então a gente precisa estar ali dosando o tempo todo, e esse é o trabalho que a gente tem desse lado de cá. Que legal, interessante também que a pessoa precisa também estar aberta a essa nova experiência, né? Porque, como ele disse, às vezes a pessoa nunca fez atividade física e tem até já um preconceito, né? Eu não consigo, não gosto de suar, não gosto de cansar. Então, hoje tem tantas modalidades, tem tantas coisas para fazer. Se você gosta de dançar, dançar também é bom, né? Dançar é que ótimo. Mexe o corpo, relaxa. Então, se você gosta de dançar, tem também atividade para isso, né? Então, o importante é não ficar parado. Exatamente. O importante é que a pessoa faça alguma coisa que ela tolere e que ela goste também, para que ela consiga manter em longo prazo as atividades, que é o que vai ser o melhor para o tratamento da dor dela. E nós temos participações aqui no nosso programa. Eu quero convidar vocês para acompanhar com a gente e aí a gente vai respondendo as perguntas. A Pri gostaria de saber se existe alguma relação entre genética e fibromialgia. Desde já, muito obrigada. Um beijo, Pri. E aí? Sim, existe. Hoje a gente já sabe que existem várias alterações genéticas que predispõem o paciente a desenvolver a fibromialgia. E à medida que ao longo da vida, quando ele é exposto a algum fator ambiental, ele desenvolve os sintomas da doença. Mas a resposta é sim, ele tem sim uma predisposição genética. Então, se já tem alguém na família, a pessoa já sim, tem um grau de hereditariedade também. Aí já posso praticar atividade física para ir prevenindo? Ajudaria? Ajuda um pouquinho também, pode fazer. O Santo Agostinho Doces, não está aí o nome, mas o que devo fazer quando as dores estão insuportáveis? Tomo fluoxetina para ajudar, mas mesmo assim tem dias difíceis. E aí? Olha, o tratamento ele vai ser feito de forma crônica, né, acompanhado com o reumatologista e psicólogo. E a gente geralmente deixa medicamentos para dor em momentos agudos, sabe? E aí seriam analgésicos mesmo, de potência pouco moderada, assim, sabe? Se for uma dor mais leve, pode ser um analgésico mais fraco, mas uma dor mais forte, a gente já deixa um analgésico mais forte para o paciente. Sabe uma coisa que é muito comum, Gabi? As pessoas, eu uso muito metáforas no meu trabalho, só para tentar ilustrar, para aproximar um pouco mais da realidade. Então eu costumo dizer para as pessoas, como que tanto na fibromialgia quanto uma dor crônica, é como se a gente tivesse fadado a escutar um rádio tocando uma música triste para sempre. Que é a sofrência que o povo costuma falar, né? Pode ser, está muito em alta, mas assim, a ideia é que esse rádio ele vai tocar. Então o paciente ele pode entrar numa posição em que ele tenta combater aquela música o tempo todo, ele está ali mexendo no rádio, ele está ali tentando regular, ou ele simplesmente escuta essa música, percebe que ela está tocando, mas tenta voltar a atenção dele para pontos que... positivos. Eu não gosto muito da ideia de pontos positivos, mas pontos que... Porque assim... Porque fica parecendo que é muito fácil trocar. Sim. E a gente acaba entrando naquela ideia de é só ter pensamento positivo, bola para frente. E eu me preocupo muito com isso. Mas o que eu estou tentando dizer é que o paciente, de alguma forma, ele vai aprender a se relacionar com aquele ruído. Aquela dor, ela vai estar ali presente. E ela percebendo em que momentos a dor atinge, quando atinge, que intensidade atinge, é muito mais fácil para ela se adaptar, para ela criar uma rotina com mais qualidade de vida, do que ela só tentar combater o sintoma.
Então, por exemplo, a pessoa tinha mencionado ali a questão da fluoxetina. A fluoxetina ela vai ter aquele componente de talvez trazer um bem-estar psicológico um pouco mais, fazer isso ser um pouco mais presente para a pessoa. Só que isso é, de alguma forma, um paliativo. Ela precisa ter essa percepção comportamental de o que ela faz, de como acontece, quando acontece. Como reage para ela poder lidar com aquela situação. Então, na verdade, é aprender a lidar com a dor, seria isso? Hoje, um dos livros que eu acho mais legais, até eu queria trazer, mas acabei esquecendo, ele chama, se eu não me engano, é Como Viver com a Dor e a Doença, da Vidyamaya Bhatt. Ela é hoje uma pesquisadora e ela trabalha com Mindfulness, que é uma técnica de atenção plena. Basicamente, o que o Mindfulness ajuda? A gente a trazer, a voltar a atenção para o que está acontecendo enquanto está acontecendo. Então, eu estou conversando com você, eu estou sentindo uma dor muito intensa na minha coxa esquerda. A ideia é que eu consiga voltar a minha atenção para cá e não fugir, não me distrair, não começar a fazer alguma coisa, mas olhar para eu conseguir ter uma percepção de quanto é essa dor, o que essa dor representa para mim. Só que se eu não tenho essa aproximação, fica muito difícil e eu vou tentar só evitar. E eu nunca vou saber o que enfrentar, como lidar com aquilo. Então, se eu sei que ela está ali, eu entendo que ela está ali, eu posso reagir diferente porque eu a percebi e sei lidar com ela. Seria isso? É algo como que parte da minha música triste que está tocando agora. Ela continua tocando e segue o baile. Eu só preciso ter um componente assim que não é o segue o baile como um não vou fazer nada, Sim. É eu aceitar que muitas vezes eu não tenho controle sobre os sintomas físicos da dor. Eu não tenho controle, por exemplo, eu não tenho controle com o que eu penso em relação à dor e o que eu sinto em relação à dor. Desculpa. O sintoma físico eu consigo mediar com medicamento, eu consigo ter uma série de controles, mas a minha percepção é o que vai estar sempre mais em jogo. Olha que interessante, a gente vai aprendendo aqui. A Tânia Prado, é verdade que tem que evitar glúten? Atualmente não tem nenhum estudo que indique que o glúten esteja relacionado com a fibromialgia, não, sabe? O que a gente tem é que a doença celíaca, né, que é a doença causada por intolerância mesmo ao glúten, ela pode causar sintomas articulares, dores articulares. Esses pacientes eles podem ter dor e até simular um quadro de fibromialgia. Mas para a fibromialgia especificamente, não tem essa restrição de dieta com glúten, não. Nada comprovado ainda com relação a isso. Tá certo. Tem mais alguma participação? Da Fabi Pereira. Fui diagnosticada com fibromialgia com mais ou menos 30 anos. Tive muitas crises. Hoje está controlada. Não tomo mais nada, continuo só quando tenho dores. Nada contínuo, só quando tenho dores. O que me ataca é o sono. Tenho sono perturbado. O que pode me ajudar? Olha, tem várias coisas que podem ser feitas ao longo do dia para ajudar no sono durante a noite. O que eu recomendo mais é que o paciente tente dormir sempre no mesmo horário e acordar sempre no mesmo horário. Evitar de tirar cochilo ao longo do dia é importante. Evitar de tomar chá, café e refrigerante, principalmente antes de deitar. Tentar tornar o quarto um ambiente melhor para dormir, mais escuro, com pouco barulho. E assim melhorar a qualidade de vida. Praticar exercício físico também ajuda muito. Então ela já já vai se preparando ao longo do dia. Exatamente. A gente teve um programa aqui falando sobre insônia que falava, né, desse ritual do sono. Então pode ajudar nisso. Tomar que foi dito, né? Tomar um chá de camomila, de cidreira antes de dormir pode ajudar um pouquinho? Pode, depende do chá também. Alguns chás eles são muito estimulantes, sabe? Mas um chá os mais calmos podem ser tomados sim. Bebidas quentes também ajudam. A higiene do sono ela é fundamental, né? O paciente, a pessoa que tem o quadro de fibromialgia, ela entender que daquela hora para frente é um processo de desligar, de dormir, de descansar, vai trazer mais tranquilidade para ela. Vamos talvez trazer para as nossas vidas mesmo, assim. Se a gente resolve deitar na cama com a cabeça cheia de problema, o que a gente vai fazer amanhã? Eu vou naturalmente, sem ter um quadro crônico, ficar girando de um lado para o outro, tendo dificuldade de pegar no sono, e isso torna o meu processo de dormir muito mais moroso e muito mais cansativo. Então eu ter até nos cuidados mínimos, deixar o ambiente menos iluminado, tentar evitar a tela de celular, a tela de computador, de televisão, isso me ajuda a ir desligando, entrar no processo de final do dia e ter mais qualidade de sono, até para eu conseguir levantar numa hora, né, mais ou menos estabelecida e trazer mais qualidade de vida mesmo. A questão é a gente cuidar, né, para ter essa qualidade aí de vida.
Nós vamos para o nosso intervalo, a gente volta já já e eu quero também ler a sua participação. Então envia para a gente Manhã Viva no Facebook, @Manhã Viva no Instagram, tá bom? A gente está esperando para o que você sente aqui nesse bate-papo gostoso conosco, tá bom? Vamos para o intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta nessa manhã super viva. Eu já quero agradecer você, sócio evangelizador, que faz com que todo o sistema Canção Nova de comunicação aconteça, porque você acredita que essa obra é uma obra de Deus. E aí a gente pode falar sobre assuntos tão importantes como esse que a gente tem falado hoje aqui no nosso programa, Fibromialgia, mas também tantos outros programas que você acompanha, que reza, que é esse auxílio, suporte, também nesses momentos de dores, né, que a gente vai vivendo. Então, muito obrigada você, sócio evangelizador. Nós estamos com 53%, graças a Deus, rumo aí à conclusão da nossa meta, chegando aos 100% para pagar as nossas dívidas e manter esse sistema no ar. Muito obrigada, viu? Você que é sócio, receber aí na sua casa, agora o seu boleto está indo assim, em forma de um envelopinho, e aí você pode contribuir com este mês, tem sempre uma cartinha falando com você, para você, e aqui você pode tanto colaborar nesse calendário Canção Nova, e receber aí mais informações, palavra aí do Padre Jonas para você, as nossas contas, tudo vem aqui juntinho. E se você tem alguma criança em casa, ó, também está aqui falando, ensinando que você pode ser um sócio Kids, olha que legal, para que as crianças continuem aí recebendo a revistinha na sua casa, com educação na fé, com entendimento da palavra de Deus de uma forma bem linda, bem lúdica. Então você que é sócio pode e recebeu aí na sua casa o seu boleto, você pode contribuir com o valor que você pode, ok? Eu gosto de falar e tenho repetido que uma senhora veio aqui e não sabia que ela podia doar com o valor que ela podia, ela achava que tinha um valor determinado. Então você ajuda com o que você pode e é assim que essa obra de Deus ela vai continuando e vai seguindo em frente, tá bom? Se você quer mais informações, quer se tornar um sócio evangelizador, você pode ligar para nós no 12 31 86 2600 ou acessar clube.cançãonova.com. Combinado? Bom, a gente vai continuando aqui a nossa conversa. Eu quero ler rapidinho algumas participações. Tem a participação da Rejane. Gostei do tema, eu tenho fibromialgia, muito importante ter mais conhecimentos. Eu sofro com muitas dores. Alexandra, estou cheia de dores hoje, nem fui trabalhar e estava pesquisando sobre fibromialgia. Então, que especialista ela precisa ir? No reumatologista, seria isso? O reumatologista é o profissional mais indicado para tratar a fibromialgia, é o profissional que tem mais casos ao longo da sua carreira e que durante a sua formação também tem contato com o paciente com fibromialgia. Então ela pode procurar para ver se é isso mesmo que ela tem, né? Exatamente. Ela não é M dos Santos. Sinto que essa doença tem tirado tudo de mim. É como uma tortura diária. E aí? Esse é um pouquinho do que a gente já falou até agora, né? A pessoa, quando ela descobre que ela tem um quadro, que ele tem um formato, que ele tem um nome, que ele tem um tratamento, ela vai precisar se readaptar a toda essa realidade. Então, ela entender, né, que a vida não acabou, que esses sintomas de tristeza ou de insatisfação, de desconforto, eles vão surgir, mas eles não são determinantes. Não são determinantes para a situação, né? Ele é um primeiro passo, reconhecer que a doença existe. Ela é fundamental até para você se organizar quanto a os próximos passos, mas isso é muito comum. As pessoas, elas naturalmente, eu até estava falando um pouquinho antes de começar o programa, quando a gente não tem um gesso no braço, um gesso na perna, visível, algo que seja, né, que eu consiga ver e me aproximar, é muito natural isso ser tratado com algum preconceito, com algum estigma. Então, por exemplo, sei lá, se eu estou com a perna quebrada, num ônibus, no transporte, é natural alguém me oferecer um lugar, alguém ser gentil comigo. Só que essa dor, quando só eu reconheço, só eu vejo que ela está aqui presente em mim, fica difícil eu conseguir envolver outras pessoas no processo. E às vezes eu acabo sendo mal compreendido. E é interessante, então, para a família ter esse cuidado e essa atenção também, né? A pessoa que tem, de ter também um pouquinho de paciência nos dias de crise, onde as dores são mais intensas, é importante isso também, né? Exatamente. Eu acredito muito na questão da informação, de manter o paciente informado e de informar também as pessoas ao redor dele para que eles entendam melhor a fibromialgia.
Infelizmente é uma doença que, igual o Wesley falou, é muito relacionada com preconceito. O paciente sofre preconceito às vezes dele mesmo, sofre preconceito de família, de profissionais de saúde e outras pessoas que não entendem aquilo. Então é importante que ele consiga, de alguma forma, ensinar para as pessoas próximas a ele, pelo menos, e aprender ele mesmo aquilo que ele está sentindo. Tem aqui a Larissa. Eu já ouvi falar que essa é uma doença espiritual, é verdade? Que aí entra também essa questão do conhecimento. É verdade ou não é? Aí é difícil falar se é verdade, não tem Ela como. seria mais essa questão física mesmo, né? né? Alteração de processamento da dor. Deixa eu achar aqui para ir. A Lalinha diz assim: existe uma faixa de idade que a fibromialgia começa a se desenvolver? Geralmente ela é mais frequente em mulheres em idade entre 30 e 50 anos. A partir dos 30, tem uma que falou que tinha começado a partir dos 30, né? Geralmente nessa faixa etária, mas existe em pacientes mais idosos que tem, também existe até criança que tem fibromialgia. Nossa, imagina, pequenininho já aprender a lidar com tudo isso, né? E não é também uma doença, acontece num nível muito menor, mas não é uma doença exclusiva das mulheres. É uma proporção, me corrija se eu estiver errado, Thales, mas parece que em cada 10 mulheres, um homem tem essa doença, que ainda é muito difícil acessar esse paciente, porque muitas vezes ele vai tratar a vida inteira aquilo ali como uma dor que está presente, que ele vai ter que aguentar, que ele vai ter que lidar com aquilo ali mesmo. E não dá bola. E aí, muitas das atividades diárias deles podem ser comprometidas, baseadas na doença que ele tem, mas ele não sabe que está tudo linkado. Então é importante a gente... É mais difícil para o homem perceber e diagnosticar, então, porque ele se adapta. Na verdade, como algumas das doenças psicológicas, que não é o caso da fibromialgia, ela se relaciona muito ao nível de conhecimento que a pessoa tem, a nível social. Por quê? Quanto mais crítica a pessoa se torna, quanto mais informação ela busca, mais ela entende que o que ela está sentindo não é normal, que conviver com uma dor desde anos não é normal. Só que às vezes a gente está tão preocupado com a nossa sobrevivência, com garantir o mínimo, que o paciente com fibromialgia, ele sofre preconceito inclusive do empregador. Pensa numa situação, por exemplo, seu chefe está lá, de repente você não vai porque você está morrendo de dor, aí no dia seguinte você vai, mas fisicamente ele não vai encontrar nada. Parece que é um corpo mole, parece que é uma falta de força de vontade, mas não é. Mas é real. Sim. Nós vamos acompanhar agora juntos aqui a história um pouquinho da Jane, que vai partilhar com a gente. Vamos ver juntos. Eu demorei 3 anos para descobrir que eu estava com fibromialgia, porque a princípio estava sendo tratado como enxaqueca. Eu estava com insônia, não conseguia dormir, foi depois de um desgaste muito grande que eu tinha vivido, né, na minha casa, com a minha família. E quando eu voltei, começou a intensificar as dores de cabeça e insônia. E aí foi tratado com medicamento para enxaqueca. Até que um ortopedista, que eu pensei já que eu estava com problema na coluna, porque era muita dor. E aí ele falou: não, eu acho que você está com fibromialgia, você precisa ir num reumatologista. Aí eu fui procurar um reumatologista, aí foi feito um monte de exames. Não é um diagnóstico fácil de fazer a fibromialgia, então por isso que demorou bastante, né? E aí eu comecei a tratar com medicamentos, só que os medicamentos no início foram muito fortes, então isso atrapalhou muita coisa na minha vida, no emocional, em tudo, né? Só que por um tempo eu não levei tão a sério, uma coisa que é o principal para o tratamento para fibromialgia, que é a atividade física. E aí eu agora estou fazendo tratamento com a medicação, não tanta medicação quanto eu tomava, porque ele me explicou que o principal é a atividade física, uma boa noite de sono e o psicológico, que é emocional, sim. O emocional é o gatilho que dá para que a dor venha com mais força. Já foi comprovado que essa doença também ela é genética, né? Que as pessoas que têm a fibromialgia, ela tem uma predisposição genética. Então não é só emocional, essa doença ela existe, eu sinto as dores de verdade, né? Lógico que o emocional faz com que venha com muito mais força, mas tem me ajudado muito, muito mesmo, assim, eu estou com outra cabeça, estou conseguindo ser fiel na atividade física, né? Indo praticamente todos os dias,
me esforçando, porque eu não gosto de atividade física, mas eu preciso fazer. E assim, eu tô até criando um gosto, né? Tá sendo bom ir. E eu estou mudando a minha cabeça também, porque chega um momento que eu sentia tanta dor, tanta indisposição, que eu já estava me prostrando naquele sofrimento, naquela dor. E se prostrar é a pior coisa, porque é como se você, tipo assim, vou ficar, né, nela. Você que tem esse problema da fibromialgia, que já foi diagnosticado, não tenha medo de permanecer do jeito que você está. Porque se a gente ficar preso no medo, na angústia de não conseguir melhorar, de muitas vezes não conseguir render da maneira como gostaria no seu dia a dia, não tenha medo. Faça, seja fiel na sua atividade física, no atendimento psicológico, né? Tente dormir bem, né? Já ir se preparando para dormir, tentar não ficar muito agitada antes de dormir, tomar um chazinho, né? Ir relaxando para você conseguir ir saindo desta crise, né? Então, não tenha medo e vamos em frente, animados, porque a gente não pode se deixar desanimar, porque se a gente desanima, o resto acaba tudo. Ei, Jane, obrigada, viu, aí pela sua partilha. E é mais ou menos o que a grande maioria vive, né? O de entender que de fato precisa trabalhar. Tem uma pessoa que partilhou aqui com a gente, a Rejane, ela fala assim, ó, eu sofro com fibromialgia e não consigo nem sair da cama na maioria das vezes. A atividade física me faz sofrer só de pensar em ir. Sei que é prioridade para a minha saúde, mas não sei o que fazer, um círculo vicioso. Interessante que a Jane falou que foi preciso ir, começar, e hoje ela está gostando, né? Às vezes o esforço para iniciar a atividade ele é muito grande mesmo, especificamente porque o paciente tem essa dor importante, né? Então, às vezes, é melhor que o paciente comece muito devagar, focando mais no tratamento na parte de acompanhamento psicológico ou algum tratamento medicamentoso, higiene do sono. E à medida que for melhorando isso, ela vai aumentando gradativamente essa carga de atividade física. Quando sair do quadro mais crítico de dor, exatamente, né? Nessa de prostração, de não conseguir reagir por conta dela. Até porque a pessoa já está com dor, vai ter que começar a fazer uma atividade, a gente não espera que ela vai conseguir correr 60 minutos. Se ela fizer isso, ela vai piorar. Mas ela pode começar uma caminhadinha de 10 minutos pode começar 10 minutinhos. Depois, no outro dia, aumenta de forma 20. mais lenta. Aí, na semana que vem, aumenta um pouquinho. Assim, vai gradativamente, de forma lenta. Mesmo. Devagar, mas devagar e sempre, exatamente, né? Não desistir. A comunidade ela acaba ajudando a gente a entender na prática como é que funciona isso, né? Então, por exemplo, o depoimento dessa última ouvinte dela falando que só de pensar na atividade física ela já consegue se aproximar da dor. Essa é a crença que muitos pacientes vão ter. Então, ter um cuidado para saber o que ele dá conta de implementar como atividade física é fundamental. Não adianta, como o Thales mencionou, a gente pegar uma pessoa que acabou de se reconhecer nesse quadro, que vê a atividade física como um atenuante dessa dor, ele colocar 60 minutos na vida dele. Talvez uma volta no quarteirão para começar, já deu. Vai mostrar para ela que com um pouquinho de dor, ela ainda consegue se colocar em movimento. Vai ajudar para ela a entender que um estigma, um erro que é muito comum, tá? A gente acha que todo mundo faz atividade física feliz. Isso não é a maior verdade. Não. A gente fica feliz pelos benefícios que a atividade física pode trazer. Assim que eu encerro, por exemplo, uma sessão de atividade física, é natural eu me sentir mais bem disposto, mais animado. Então, assim, esses são os benefícios que todo mundo espera. Mas enquanto você está ali na esteira ou você está caminhando... Para qualquer pessoa não é fácil, né? É algo que a gente faz pelo benefício que a gente vai obter depois. Mas é ilusão achar que todo mundo que faz atividade física está fazendo super feliz. Feliz e contente, né? É verdade. Tem uma outra participação, ela fala que tomou por muitos anos, se eu falar errado, vocês me corrijam, tá? Cloroquina e prednisona. Sim. Mas decidi parar porque o uso prolongado tem consequências em outros órgãos. Tirava bem as dores. Há outra sugestão de medicamento eficiente, porém que não sejam tão prejudiciais? Então, como a Jane falou ali, a questão da atividade física, quanto mais eu conseguir exercer, menos medicamento eu vou ingerir? Seria isso ou não? Exatamente. O foco principal é o pilar, né? Fazer o exercício físico, higiene do sono e acompanhamento psicológico, tá? Esses três precisam andar juntos? Esses três andam juntos, de preferência a pessoa tem que manter pelo máximo de tempo que ela conseguir manter os três. Tá? Então, higiene do sono, exercício físico e acompanhamento psicológico.
o medicamento ele entra como uma opção mais secundária mesmo no tratamento, tá? Falar que tem algum medicamento que tem menos efeito colateral é difícil falar assim, porque todo medicamento tem um certo efeito colateral a longo prazo, tá? Mas hoje o que a gente usa mais são os antidepressivos e os anticonvulsivantes também. Tá? É interessante também, só para a gente falar aqui, a Graziella, ela diz que tem fibromialgia, vive com limitações, fazia pilates e hidro, mas com a chegada do seu filho parou os esportes. No cuidados com o filho, meu esposo e meu braço direito. Tenho limites, tenho dores e tenho medos. Para cada coisa que vou fazer, penso, vai doer? Vai cansar? Água quente é meu alívio total. Para ir à praia só no dia de muito calor para aguentar água gelada. Fácil não é, os impossíveis eu entrego a Deus. Legal que ela tem o esposo como aliado, né? Ele entendeu o processo que ela vive. Exatamente. Família sempre é muito importante no processo de qualquer paciente com doença crônica, na fibromialgia especificamente, que o familiar entenda o que é a fibromialgia, porque é muito fácil você entender alguém, igual o Wesley falou, que está com a perna quebrada. Você está vendo que está quebrado, né? Do contrário, agora, você não. entender uma doença que não tem um sinal específico, não tem um exame que se altere, gera uma dificuldade maior de compreensão. Então, assim, a pessoa entender que tem que ajudar, às vezes o marido tem que fazer alguma atividade de casa com mais frequência para deixar a mulher descansando mais, tipo, cuidar mais do filho. Tem gente que reclama, né? Que passar roupa dói um pouquinho. Lavar prato, passar roupa, limpar a casa. Às vezes o marido tem que se dispor a ajudar um pouco mais nessas questões diárias aí. Que aí é para o bem-estar da família, né? De Exatamente. Todos juntinhos. Bom, nosso programa vai chegando ao fim. Espero que tenha ajudado você aí que vive essa realidade, né, em casa. E que a gente fique com esses 3 pilares, então. Né? Eu vou repetir para que você foque aí. A atividade física, a higiene do sono, dormir direitinho e o acompanhamento psicológico. É isso? Obrigado, meninos, pela participação. Deus abençoe vocês. Qualquer coisa a gente vai colocar já no Instagram as suas redes sociais para que possa entrar em contato com vocês. Combinado? Claro. Deus abençoe. A gente se vê na sexta-feira, a gente se encontra. E o tema de sexta-feira é o diálogo sexual no casamento, a importância desse diálogo. Então fique atento aí, a gente se encontra sexta-feira aqui no Manhã Viva. Deus abençoe.